cara. Já estava lendo bastante, já estava me entendendo, e quando eu tinha os sintomas no quarto, Ale, eu relaxava, eu já sabia o que ia acontecer. Eu não lutava contra, eu me entregava. E aí eu tinha a experiência. Eu tinha 17 anos, dormia num beliche, na parte de baixo da cama, meu irmão que hoje é muito religioso, evangélico, dormia na parte de cima e não acredita em nada disso, pra você ter uma ideia, né? A minha avó dormindo no outro canto, o outro irmão caçula na sala e os meus pais no outro quarto. Eu acordo paralisado ali, barriga para cima, tá? E muita gente fala que a paralisia ocorre só de barriga para cima, conversa fiada. Eu já tive de bruço, de lado, ela ocorre independentemente da posição. Eu estava de barriga para cima, um pouco virado para cá, despertei paralisado. Aproveitei, né? Já sabia o que era, relaxei. Aí eu escorreguei para o lado esquerdo ali, como se espiritualmente, ó, vapt. Virei no ar, porque a gravidade não afeta o corpo sutil, e olhei o corpo deitado. Eu estava já 1 metro e pouco, já na altura da cama beliche de cima do meu irmão roncando e a cabeça astral dele meio para fora. Inconsciente, ele não acredita em nada. E o filho da mãe estava lá, com a cabeça astral solta. Pra você ter uma ideia, como é que isso não é questão de crença. E aí, eu me virei, olhei minha avó, que estava roncando, atravessei a porta do quarto, parece papo de maluco, né? Eu atravessei literalmente, entrei na cozinha flutuando 1 metro, meio metro assim, entrei na sala. A maior surpresa da minha vida, na sala, Ale. E a essa altura, com 17 anos, eu tinha saídas do corpo, mas eu nunca via nada espiritual. Via meu corpo, via a rua, via a Baía de Guanabara, eu estando de cima, como se fosse um espírito livre. Eu via cidades, mas nada astral, era tudo aqui. Apenas eu era invisível fora do corpo. Até então, quando eu chego na sala, cara, tinham 8 homens desencarnados me esperando. Eu nunca tinha visto uma entidade. Eu tinha 17 anos. 8 caras flutuando na mesma altura que eu, todos vestidos de branco, como se fosse uma equipe médica. Eu olhava ali, eu via através deles, eles eram translúcidos. Mas não era bolinha de gás ou luz violeta, eram pessoas, apenas com formato mais diáfano, mas reconhecia como pessoas. 8 homens, 2 deles se destacaram. Um rapaz negro, de uns 30 e poucos anos, simpático, e um homem de uns 50 mais ou menos, bigodinho, e esse homem estendeu a mão para mim. Guru, estende a mão, olha só. E eu estendi a mão, um contato, igualzinho a gente, só que sem essa sensação de pele, mas a sensação de calor humano e de vida, porque é uma pessoa viva, não é um cadáver que eu estou encontrando, que é gelado, o cacete. O pessoal mistura, cadáver é gelado, espírito é quente, está vivo, cara. E aí, segurei ele e falou assim, mentalmente para mim, não tenha medo, nós viemos te ajudar. Nós estamos vendo, desde a sua primeira experiência, que estamos te observando e você nunca tinha visto a gente. Estava na hora de nos conhecermos. Você não reclama que não tem ninguém para você conversar, conversa com a gente. Eita. E aí eu fiquei assim, em nenhum instante tive medo ali. Primeiro eu estava estudando tudo aquilo, e segundo, a emanação deles era de luz, cara. Uma coisa diáfana, tranquilo. Você sabe que você está na frente de alguém que é da luz, não precisa falar. A energia não deixa dúvida. Tem gente tão medrosa que fala assim, isso não seria o diabo disfarçado de luz? Você está de sacanagem, porra. Nada, estou falando de pessoa. Não estou falando de entidade diabólica, mas pessoas na minha frente, sem o corpo humano, que viveram aqui, né? Aí, ele falou assim para mim, nós podemos orientar você nessas saídas do corpo com coisas que não tem nos livros que você está lendo. Se você fizer 2 coisas que nós vamos te orientar, nós te damos um conhecimento que você não vai achar nos livros. Você aceita? E ele com a mão na minha. Porra, eu não tinha com quem conversar. Eu falei, tamo junto, mano. Eu não falei desse jeito, mas... Aí ele falou assim, as 2 coisas são as seguintes. Primeiro, nós vamos te ensinar um monte de coisa. Lá na frente... você vai começar a explicar para outros iguais a você, que tem as mesmas coisas e ninguém está explicando. Nós vamos dar esse trabalho para você. Explique para as pessoas a mesma coisa que está acontecendo com você. Fale de forma natural, entre em todos os lugares e trata todo mundo igual. Olha bem a orientação, com 17 anos, cara. E era tudo muito claro na minha mente. E a segunda, estende as mãos astrais para cima, né? As mãos espirituais, estendi. Pensa numa luz branca que permeia as estrelas por um poder maior e que esta luz desce sobre você. Fechar os olhos não é o caso, os olhos estão fechados do corpo. Me concentrei, desceu uma luz branca, uma coluna, passava por mim e saía pelas minhas mãos ali. Clarões. Eu aprendi a dar passe fora do corpo, não foi numa sessão. E aí eu percebia clarões, me sentia forte pra caramba. Aí ele falou, agora vamos testar se você aprendeu mesmo. Me puxou por trás, né? Deu um puxão.
eu me senti atravessando milhares de prédios e casas de costas, né? Em fração de segundo, até desembocar num campo de futebol da Baixada Fluminense, no Rio. Tinha uma comunidade próxima. Eu joguei bola muitas vezes ali nesse campo e ali tinha um valão de esgoto aberto do lado do campo. Tinha um cadáver de um rapaz mulato, crivado de bala ali, virado de bruços para baixo. Aquele mentor, o do bigodinho, que para mim, mentor não é um cara violeta, né? Para mim é uma pessoa que dá mentoria para o outro. Eu não tenho tolice ou misticismo com isso. Para mim é uma presença como um professor e eu sendo aluno naquela condição. Mas não é um ente sobrenatural, é uma pessoa. E aí ele falou para mim, faz o que eu te ensinei na sua casa. Passe em cima dele, puxa uma luz branca e projeta em cima dele. Eu fiz isso, cara, 2 metros no ar, o cadáver do cara virado de bruços, cheio de buraco de bala. Eu pensei naquela luz branca, desceu novamente a luz branca, eu estendi as mãos ali. Saía clarões, ou seja, era um passe. A energia entrou no cadáver e em 1 segundo o espírito pulou fora, ele estava dentro. Desencarnou e ficou grudado, de alguma forma, pela situação violenta. E eu não estou dizendo que todo caso é assim. Ele pulou para fora, assim, tipo, como se tivesse naquele instante compreendido o que aconteceu, a luz branca te arrebatou ele para cima e ele sumiu. E eu, estupefato. Aí eu virei para aquele espírito e falei assim, ele foi para onde? E o danado me deu aquela resposta ali de espírito. Na hora certa você vai saber. Porra, eu nunca gostei dessa resposta. Você é muito novo, você foi trazido aqui para aprender a passar energia. E eu falei assim, mas ele passou, resolveu? Não. Ele tem a energia muito densa. Aí eu perguntei assim, por que você mesmo não aplicou energia? Ele falou, ele tem energia densa, estava presa ainda ao plano físico. Eu venho de um plano espiritual sutil, a minha energia atravessa ele. Mas você está fora do corpo, mas ligado ao corpo ainda nesse plano. Então sua energia dá um impacto nele. Então você aplica energia, isso muda o padrão, ele passa para outro plano, onde tem um grupo esperando para dar assistência. Quer dizer, a função de um médium claramente explicada para mim naquele momento, né? E aí ele falou assim para mim, agora volta para o corpo para você lembrar. E aí ele me deu um toque atrás, eu me senti caindo de alta altura em uma fração de segundo. Tum, no corpo, abri o olho, falei, porra, eu tava no campo dando passe, cacete, tinha uma entidade, sabe, totalmente, não é igual ao sonho. Passei o resto da noite acordado, cara. E aí depois, numa outra experiência, eles apareceram de novo e falaram para mim assim, você vai fazer isso a sua vida inteira. Em troca, nós te damos conhecimentos que não tem nos livros.